Alô, bom dia, você está no canal Professor Belei e finalmente chegou a quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021, dia histórico, dia em que o presidente Donald Trump deixa definitivamente a residência mais importante dos Estados Unidos para voltar ao passado. Hoje começa o passado de Donald Trump. Você deve achar um pouco estranho esse título e esse comentário. Daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, algumas décadas, quando se falar do começo do século XXI, a história terá que registrar sim a importância de Donald Trump para um século que iniciou com 2 torres vindo abaixo e outras tantas emergindo do solo. Pois é. Donald Trump é a figura mais emblemática do século XXI, dirão os livros de história. Ainda que Donald Trump tenha começado a sua carreira de empresário, de empreendedor, de homem de negócios, de comunicador de programas de televisão e de político no século XX. Mas é o século XXI quem melhor define Donald Trump, porque ele tem a cara de Donald Trump. Tentarei explicar a partir de algumas fotos. Vejam, por exemplo, essas cidades. Chicago. Agora, Montreal, a cidade de Montreal. Esta é Dubai, Dublin, Tóquio, Xangai, Hong Kong e Singapura. Bem, eu escolhi essas cidades não tão aleatoriamente, mas poderia ter escolhido tantas outras com as mesmas características. O que essas imagens nos disseram? Disseram que o século XXI tem uma cara, porque todas essas cidades se assemelham na arquitetura, pelo menos vistas à distância. São grandes torres a ilustrar o cartão postal de cada uma delas. E essas torres, bem, devemos perguntar, quando foi que começaram? Quando o século XXI assemelhou todas essas cidades na arquitetura? Quando um jovem empreendedor chamado Donald Trump resolveu tirar Nova York do ostracismo. Isso foi nos anos 70. Pois é. Nos anos 70, a cidade de Nova York, sob a administração de Abraham Bimey, era uma cidade quase que totalmente falida. O prefeito Abraham Bimey enfrentou a maior crise fiscal da história da cidade. Não havia empregos e os poucos que haviam eram fechados, mais ou menos como está acontecendo agora. E um rapaz que herdara de seu pai a arte da construção civil no Brooklyn, mudava-se para Manhattan com um projeto fantástico: transformar este hotel, que acompanhava a decadência da cidade nos anos 70 e já tinha falido, o Hotel Commodore, inaugurado em 1921, neste moderníssimo hotel, nessa moderníssima fachada do chamado Grand Hyatt New York Hotel. Pois é, foi isso que Donald Trump fez. Ele levou uma proposta ao prefeito Bimey de transformar o velho Commodore na cara do século XXI. A primeira torre totalmente espelhada que caracterizaria a arquitetura do século XXI. Bem, a proposta agradou a prefeitura porque era uma forma de reverter a decadência enfrentada não só por políticos, como pela classe trabalhadora, evidentemente. E aí começa a trajetória de Donald Trump. A ideia de Trump era comprar totalmente o velho Commodore e erguer a sua torre, mas ele não tinha dinheiro para isso. Então, o que fez Trump? Bem, ele pediu 40 anos de isenção fiscal, ou abatimento fiscal, em torno de 400 milhões de dólares. E assim começou uma grande disputa
com pessoas escandalizadas dentro da administração, ou melhor, dentro do establishment. A cidade estava na mão de bandidos, de maus políticos, de grupos de máfia e assim por diante. O desemprego era grande, a desilusão era grande e, de repente, Trump chegava com uma ideia revolucionária: modernizar a cidade. Modernizar, vírgula, transformá-la em algo novo, gerar novos empregos, impactar a indústria do turismo, ou seja, fazer de conta que a decadência não existia e passar a apresentar ao mundo uma cidade simplesmente deslumbrante, a começar pelo Hotel Hyatt, claro. Pois bem, a administração, ou melhor, o establishment, escandalizou-se porque não se deveria dar 40 anos de abatimento fiscal a um empreendedor que saía praticamente do nada. Isso era um escândalo, porque, claro, geraria uma série de injustiças sociais, por assim dizer. Dar a um sujeito empreendedor, um burguês, tantos privilégios, era injusto com o povão. E começou ali nos anos 70, então, uma disputa entre Donald Trump e o establishment. Donald Trump andava de Ferrari, figurativamente falando, andava na velocidade de uma Ferrari, e o establishment como tartaruga. Bem, mas Trump venceu a queda de braços e conseguiu finalmente remodelar o Commodore, transformando-o nessa maravilha que vocês estão vendo. Bem, Trump não colocou o seu nome no novo hotel. O hotel ficou para a cadeia Hyatt, também no nome. Mas não importava. Começava ali uma grande aventura. Depois viria a Trump Tower. E neste movimento surgia, portanto, a Trump Corporation. Pois é, com a revolução estética no Commodore, houve também a revolução estética das grandes cidades. E é por isso que Donald Trump assina ele próprio a cara do século XXI, ou a fotografia, ou o cartão postal do século XXI. Depois de Trump, outros tantos Trumps surgiram. Mas ele foi o primeiro, e isso é preciso destacar. Bem, eu disse que Trump voltaria ao passado. Trump volta ao passado porque aquele começo, um começo de transformação, pode se repetir agora no âmbito da política. Trump reformulará a política norte-americana. Sim, as más línguas dizem que ele será cassado, não terá direitos políticos, será simplesmente enterrado na definitiva vitória do establishment contra o empreendedor, apresentador, político e maluco Donald Trump. Será mesmo? Trump pode ter, sim, os seus direitos cassados, porque, uma vez empossado Biden, começará o impeachment de Trump no Senado, ainda que ele já esteja em Mar-a-Lago, jogando golfe e pensando nas próximas tacadas. Mas não importa. Podem tirar o direito político de Donald Trump como quiserem, mas ninguém conseguirá tirar a sua liderança, a menos que o eliminem fisicamente. Trump reorganizará a direita norte-americana, os conservadores, certamente em outro partido, porque muita gente já se deu conta que os republicanos não são mais o contraponto dos democratas, ou melhor, os políticos, as vacas sagradas republicanas, já estão para lá de comprometidos com a nova ordem. E o que Trump tem a fazer agora, e ele sabe muito bem, é reorganizar ou organizar debaixo de novas asas o pensamento distoante, aquele que não quer servir a nova ordem. E terá no mínimo 70 milhões de norte-americanos dispostos a seguir-lhe as ordens. Começa hoje um novo Trump, aquele lá dos anos 70, galinho de tudo,
encorajado e estimulado a brigar contra o establishment e fazer desta briga o seu império. Agora não mais o império da construção civil, mas o império da política. Quem viver, verá. Depois nós volta, porque hoje tem muita coisa para falar, obviamente. Até depois.